Hoje eu queria dar uma aula um pouco mais diferente. Queria começar a dar aula sobre terapias injetáveis e não há paciente melhor do que a gente fazer nos pacientes bariátricos, tá? Eu vou postar alguns artigos sobre a parte nutricional e o pós-operativo dos pacientes bariátricos, mas seria interessante eu fazer um vídeo, uma aula curta sobre isso, tá? Sempre que a gente for fazer terapia injetável endovenosa ou intramuscular em paciente bariátrico, a gente tem que fazer a avaliação pré e pós-cirúrgica, né? Parte de exames, vamos dosar cálcio, ferro, transferrina, perdão, saturação de transferrina, vitamina B1, B12, vitamina D, A, E, K, folato e minerais, tá? Lembrando que existem dois tipos de cirurgia, o bypass, que é uma cirurgia restritiva e desabsortiva, enquanto temos também a sleeve, que é uma cirurgia de tipo restritiva, tá? Logicamente que a gente vai ter esses pacientes que têm várias deficiências nutricionais, por exemplo, de ferro, vitamina B12, folato, cobre, cálcio. Então, é algo que a gente vai ficar prestando bastante atenção. As deficiências mais comuns desses pacientes é ferro, cobre, zinco, cálcio, vitamina B9, B12, vitamina D, até porque a nível estomacal existe o fator intrínseco que ajuda na absorção da vitamina B12, tá? E a nível do ilho, temos a absorção das vitaminas a DEC e vitamina B12 também. E a nível do duodeno, a gente vai ter a absorção do ferro, cálcio, da tiamina, do magnésio e do ácido fólico. Algumas sugestões de tratamento, por exemplo, é a gente fazer a vitamina DEC, tá? Com a vitamina D de 600 mil I, uma ampola intramuscular a cada 2 meses. Eu digo a cada 2 meses porque normalmente é o que a gente vê na prática clínica, mas logicamente que com 30, 40 dias você vai dosar a vitamina D3 novamente para ver se existe a necessidade ou não, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é o complexo B, tá? Lembrando de fazer o complexo B sem a vitamina B1, tá? O complexo B a gente pode fazer intramuscular ou endovenoso, tá? Intramuscular, lembrando que a citoneurina não se pode fazer endovenoso, senão que tem que ser intramuscular, tá? Você vai fazer uma manutenção, uma ampola intramuscular a cada 1 a 2 meses, lembrando que em relação comparada à vitamina D3, a vitamina B12 dura mais tempo, então você pode aumentar a periodicidade, digamos, entre uma aplicação e outra, tá? É, o ferro, basicamente, a gente faz Norin por um, tá? De, se não me engano, 100 miligramas por 5 ml e 1 a 2 ampolas. Logicamente que a gente vai diluir em soro fisiológico, tá? E vai fazer EV, a gente corre mais ou menos aí em 30 e 40 minutos. 1 a 2 vezes na semana, até 4 aplicações, logicamente que reavaliando com exames laboratoriais e a clínica, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas sugestões endovenosas interessantes. N-acetilcisteína é um antioxidante bastante interessante. Carnitina vai ajudar na, eh, na beta-oxidação de ácidos graxos, tá? A nível mitocondrial. D-ribose, que ajuda na energia nesses pacientes. Tem reclamado bastante de fadiga crônica, falta de disposição. Então, seria interessante usar uma pentosa que ajuda na energia a nível mitocondrial. A gente pode fazer o complexo B, pool de aminoácidos e pool de minerais, tá? Sempre que a gente vai fazer uma ampola de cada, vai diluir em bolsa 250 ml de soro fisiológico e a gente vai correr em 30 a 40 minutos, tá? Outras sugestões que a gente pode fazer justamente para melhorar essa, esses protocolos seriam, por exemplo, a glutationa, que é um antioxidante, faz parte de várias reações de vias metabólicas. A gente pode fazer PQQ também, que é interessante também a gente estar fazendo, tá? Logicamente que toda vez que a gente fizer um protocolo, a gente vai reavaliar e individualizar, tá? É, Vamos lá. Falando um pouco sobre as vitaminas, voltando sobre outras vitaminas que a gente não comentou ainda. Outro exemplo, por exemplo, é fazer o sulfato de magnésio com L-carnitina, complexo B, tá? Vitamina C e lidocaína, entre outros, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui vamos falar sobre indicações, vamos falar sobre sugestões endovenosas, e aí
cabe a vocês ter critério para decidir o que seria mais interessante. Por exemplo, a gente pode usar o inositol, tá? O inositol é bastante interessante, tá? Ele vai ajudar no metabolismo da gordura, então é interessante. A gente pode fazer vitamina B3, porque se a gente fizer 5-HTP, ele vai evitar os colaterais do 5-HTP, tá? A gente pode fazer também a L-teanina, tá? E também é bastante interessante, porque a gente pode fazer a L-teanina, ela vai ajudar no desempenho cognitivo, ela vai melhorar a qualidade de sono, qualidade é importante, também serve como protetor em doenças hepáticas, tá? Metilfolato, magnésio, cromo, são outras opções que a gente pode fazer, tá? Para ansiedade, a gente sabe que os pacientes pós-bariátricos e os pacientes pré-bariátricos, eles têm que passar por uma avaliação psicológica e psiquiátrica para ver. E deveriam passar, né? Pelo menos antigamente era assim. Hoje em dia, as pessoas já tem médicos que aceitam fazer diretamente sem essa avaliação. Por isso que existem muitos pacientes que voltam a engordar, ter feito sanfona justamente porque a parte psiquiátrica, psicológica não está controlada. Então, a gente pode fazer para ansiedade 5-HTP, o magnésio. Lembrando que existem vários tipos de magnésio. O treonato de magnésio ajuda no foco, na concentração. O dimalato de magnésio ajuda na ansiedade, tá? O inositol, a teanina com lidocaína. Sempre aspirar em seringa, tá? De 10 ml, fazer 5 ml em cada glúteo intramuscular. A gente pode fazer essa sessão intramuscular de 1 a 2 vezes na semana, a depender do nível de ansiedade do paciente, tá? Outra sugestão endovenosa seria mais para disfunção muscular e para melhora de performance. Então a gente faz sulfato de zinco, sulfato de magnésio, betalanina, que vai dar aquela coceirinha que a gente costuma sentir no pré-treino, taurina, carnitina, arginina e pool de aminoácidos. Algumas opções que a gente poderia incluir é derribose e cafeína, tá? Outra sugestão de performance muscular de performance e disfunção muscular seria uma sugestão intramuscular que seria com hidroximetilbutirato, que vai ajudar, logicamente, na oxidação dos ácidos graxos, betalanina, a taurina também é bastante interessante porque a taurina, ela vai ajudar, ela fortalece as contrações cardíacas, ela ajuda a mover nutrientes essenciais como o potássio, o magnésio e o cálcio, que estão, digamos, deficientes nesse paciente. Ele ajuda a prevenir o envelhecimento, melhora o desempenho físico, controla a pressão alta, tá? Diminui colesterol, triglicerídeos. Então, é bastante interessante a gente usar esse ativo, tá? Do mesmo jeito que a gente usou a nível endovenoso a derribose e cafeína, a gente também pode associar a derribose com cafeína, com hidroximetilbutirato, betalanina e lidocaína e fazer intramuscular, tá? Seria interessante a gente agregar coenzima Q10 uma vez por semana, nível intramuscular, mas aí você faz separado, tá? Lembrando que coenzima Q10 você tem que fazer separado, tá? Quando a gente fala de cognição e memória, existem opções de boost de cognição, como triptofano, alfa-GPC, teanina piracetam, tá? Que é um nootrópico interessante que ajuda na cognição. A cafeína também, que é considerado nootrópico, tá? Então, a gente pode fazer derribose, 500 miligramas por 2 ml, uma ampola de alfa-GPC. A gente pode fazer uma ampola de piracetam, taurina e betalanina, uma ampola cada. Dilui em uma bolsa de 250 ml de soro fisiológico e corre em 30 e 40 minutos. Eu, particularmente, eu gosto de sempre, vocês vão perceber que eu gosto sempre de correr mais ou menos em 30 a 40 minutos, porque eu acho que dá para evitar efeitos colaterais e dá para evitar algum tipo de desconforto no paciente, tá? Alfa-GPC também, acetil L-carnitina e vitamina B5 é um pouco cognitivo e energético, tá? Que você pode fazer isolado a nível endovenoso ou pode fazer de maneira intramuscular, tá? Quando a gente fala por conta das deficiências nutricionais, pacientes eles têm unhas quebradiças, eles têm queda de cabelo, então para anexos de pele a gente pode usar biocolin, tá? Que é B2, B3, B5, B6, zinco, selênio, tá? B9, prolina. A gente pode usar biotina, que é B7, vitamina C, e a gente pode usar um pool de aminoácidos essenciais. Sempre a gente vai associar, diluir em bolsa soro fisiológico em 250 ml e vai correr em 30 a 40 minutos. Tá? Outra coisa que a gente pode usar é glutationa, logicamente,
que ajuda na é um antioxidante interessante, e a PQQ, que também é interessante porque ela ajuda também na memória, na saúde do coração. Então, seria interessante a gente poder usar esse ativo, tá? Bom, basicamente foi uma aula curta que eu queria falar um pouco sobre o manejo de pacientes bariátricos, tá? Eu vou postar alguns artigos interessantes para vocês complementarem, e a gente se vê na próxima aula.